Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 16 de junho, e como tal, fazemos um balanço de como foi essa semana, uma semana mais curta, entremeada de um feriado, e também uma semana bastante complicada para os principais mercados por aqui e por diferentes razões. O feriado numa quinta-feira, espremendo uma sexta-feira e uma sexta-feira de preparação do vencimento de opções. Aliás, a semana também embutiu o vencimento do mercado de índice, que sempre agrega maior volatilidade, esse vencimento para junho, e mercados de commodities e com intensa volatilidade, mexendo com as ações de Vale, Siderúrgica, Petrobras, e isso se espalhando um pouco para as ações do setor bancário, em função das expectativas com a MP da leniência de instituições financeiras e também a absolvição do presidente do Banco Bradesco. Do lado político, algum progresso na reforma trabalhista, ela foi discutida na CAS, na Comissão de Assuntos Sociais, faltando passar pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir para o plenário. Repercussões também da decisão do TSE, na sexta-feira, absolvendo a chapa Dilma Temer, a reunião do PSDB, que aconteceu na segunda-feira e que o partido manteve a presença na base de apoio do governo Temer, mas saiu da reunião certamente mais dividido. Ainda no campo político, Eduardo Cunha voltou a ser inquirido, Sérgio Cabral foi apenado por Sérgio Moro, juiz por 14 anos e 2 meses, bloquearam os recursos da esposa de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, e o STF decidiu manter ainda presa a irmã de Aécio Neves, senadora Aécio Neves, Andréia Neves. O ministro Fachin do STF foi muito criticado ao longo de toda a semana, ele e o procurador da República Janot, objeto inclusive de uma correspondência da presidente do STF, Carmen Lúcia, sobre o assunto e que obrigou o presidente Temer a gravar um vídeo posto nas redes sociais e também a afirmar que não comprometeria a Lava Jato. Do lado da economia, algumas notícias positivas e que acabaram ainda mais positivas pelo superotimismo da equipe econômica em divulgar o tema. O IBGE anunciou as vendas no varejo do mês de abril, uma alta de 1 ponto percentual, o varejo ampliado com alta de 1,5%, mais uma queda no ano de 1,6% e em 12 meses de 4,6%, sendo que o varejo ampliado queda de 6,3%. Saldo da balança comercial também nas 2 primeiras semanas de junho, mostrando um superávit de 2,2 bilhões de dólares. Saiu também o relatório Prisma, reduzindo o déficit primário estimado para o ano de 2017 para 142 bilhões de reais, vindo do anterior de 145 bilhões. Mas eu lembro que a meta do governo é de 139 bilhões. Apesar disso, o presidente Temer, na busca de se manter no poder, abriu o saco de bondades para políticos, governadores, prefeitos e também até para a classe média e empresas. E isso certamente vai ter um custo no programa de ajuste da economia como um todo. O IBGE também divulgou o volume de serviços prestados no mês de abril, uma queda de 5,6%. O fluxo cambial até o dia 9 de junho, segundo dados do Banco Central, ficou negativo em 1,3 bilhão de dólares. O fluxo financeiro também negativo em 3 bilhões de dólares, mas no ano ele segue positivo em 10,5 bilhões de dólares. E no último dia da semana, o Banco Central divulgou o IBCBR, uma prévia do PIB referente ao mês de abril, mostrou uma expansão de 0,28%, o que é bom, porque foi positivo, mas abaixo do que era esperado, uma alta de 0,31%, mas cai 0,44% em 2017 e 2,75% em 12 meses.
No mercado, a incerteza dominou com volatilidade, o dólar chegou a bater a cotação de 3,33 ao longo da semana, juros variando bastante, sem grande consistência de comportamento, e na Bovespa, fortes oscilações e mudanças de sinal dentro do próprio pregão. Já os investidores estrangeiros andaram sacando recursos do mercado. Até o último dia 13 tinham retirado 616 milhões de reais, mas no ano segue positivo em 5,04 bilhões. No que tange ao setor externo, Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, seguiu enfraquecendo, tendo que tomar um apoio do Partido Unionista para conseguir montar o seu gabinete, mas dizendo que vai iniciar as negociações do Brexit ainda nos próximos dias. Porém, o comentário internacional é de que o Brexit pode ser mais suave e um pouco mais demorado. Já na França, o novo presidente Macron ganhou força e deve conseguir maioria das cadeiras no parlamento. Na Alemanha, deflação no mês de maio, pelo preço ao consumidor, o CPI de 0,2% e inflação no ano de 1,5%. Na zona do euro, produção industrial cresceu em abril 0,5 ponto percentual e taxa anualizada de 1,4%. No Reino Unido, taxa de desemprego de 4,6%. Já na China, tivemos a divulgação de alguns dados importantes. Saiu a produção industrial anualizada, que mostrou uma expansão de 6,5%, um pouco acima do esperado. As vendas no varejo crescendo 10,7%, pouco inferior ao previsto. E os investimentos em ativo fixo urbano no ano até o mês de abril crescendo 8,6% contra igual período do ano anterior. Porém, o que dominou a cena mesmo foi os Estados Unidos. O secretário de Justiça americano, Jeff Sessions, foi arguido pelo parlamento, não respondeu algumas perguntas e nem comprometeu o seu presidente Donald Trump com os russos e também com as eleições. O secretário Mnuchin disse que voltou a falar das reformas previstas para serem feitas pelo governo de Trump, falou sobre o teto da dívida americana que deveria ser aprovado até o final de agosto, e Trump, no finalzinho da semana, no apagar das luzes, se envolveu em mais uma das suas e detonou o acordo feito por Barack Obama com Cuba. Indicadores por lá de conjuntura vieram fracos durante a semana. As vendas no varejo, queda de 0,3% em março, deflação pelo preço ao consumidor de 0,1%. No atacado, os preços ficaram estáveis no mês de março e os estoques nas empresas encolheu 0,2%. A confiança do consumidor da Universidade de Michigan caiu no mês para 94,5 pontos, isso no mês de junho, vindo de 97,1 pontos. Apesar disso, o Fed, na sua reunião sobre política monetária, decidiu ampliar a taxa de juros em 0,25%, agora entre 1% e 1,25%. Falou-se muito de redução do tamanho do balanço do Fed, o tapering, como se fala, e também se falou em dois aumentos de juros até o final do ano, coisa que não bate muito bem perante a inflação muito baixa e não sendo pressionado pelo aumento de salário. Então, o quadro é ainda um quadro de expectativa para a economia americana, mas no que diz respeito à redução do balanço, o que está sendo estimado é uma redução de 10 bilhões de dólares a partir do mês de dezembro. Resumo da semana: o índice Bovespa fechou com uma queda de 0,94% no período, a 61.626 pontos. No último dia da semana, uma queda de 0,48%. O Dow Jones subiu na semana 0,53%,
fechando a sexta-feira com um novo recorde histórico. O Nasdaq, na semana, encolheu 0,90%, dólar fechou a semana por aqui estável, cotado a 3,291, e no último dia da semana, uma alta de 0,33%. Falando um pouco da perspectiva para o próximo período, pelo menos na teoria, a gente pode pensar num quadro um pouco mais confortável para os mercados ao longo da semana e isso acabando por estimular o comportamento positivo dos mercados. Mas, lamentavelmente, estamos falando mais do exterior do que por aqui. Por aqui, a situação política continua bastante tensa e é o que domina as oscilações dos mercados. Fica restando os Estados Unidos, com Donald Trump problemático e com dificuldade de aprovar reformas, o orçamento de 2017, 2018 e tudo que está circulando pela imprensa americana sobre a possível obstrução da justiça feita por Donald Trump. Ainda por cima, temos essa nova encrenca com a queda dos acordos com Cuba. Por aqui fica a situação algo imponderável, a situação política é totalmente indefinida, inibindo atuações e trazendo redução de posição de investidores estrangeiros, mesmo com os indicadores de conjuntura mostrando uma tendência um pouco melhor, pelo menos no curto prazo. Do ponto de vista da análise técnica, é fundamental que a gente consiga romper o patamar dos 62.200 pontos do índice para que possa apontar novamente para o patamar de 64 mil pontos. Caso isso não ocorra, ficamos na expectativa da perda do patamar dos 61 mil pontos e certamente vamos ter que avaliar a cada momento, a cada dia, o ambiente político. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana e retomamos na segunda-feira de manhã com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.